Meninas, então, ó, boa tarde. Hoje, na nossa aula de arte, a gente vai continuar falando lá do que nós paramos na terça-feira, que é a da arte knife, que junta as características da pintura e os desenhos. Lembrando que tem aquelas paisagens, aliás, os desenhos retratam paisagens e também retratam alguns tipos de animais. Nós fizemos uma atividade, só que hoje, junto dela, nós vamos fazer uma outra coisa relacionada ainda ao conteúdo, mas também que foi discutido em conselho de classe, que a sala de vocês, hoje com menos alunos, mas que alguns não estão aqui, nós temos muito aquele problema com a questão da conversa demais, da bagunça, e aí nós vamos fazer uma atividade relacionada a isso, tá? Para que a gente se conscientize que isso não está sendo bom nem para vocês, no aprendizado de vocês, e nem para nós professores, que foi falado lá no conselho, que vocês são uma turma boa, na prova Paraná vocês foram muito bem, inclusive nessa segunda edição vocês também foram bem, mas o que está atrapalhando é a conversa e essas bagunças aí que a gente tem, muita violência, né, de um ficar xingando o outro, de ficar fazendo bullying com o outro, não é legal a gente fazer isso. Então, nós vamos ver algumas coisas, depois a gente vai fazer uma atividade relacionada a isso, tá bom? E aí então nós vemos a parte lá, ó, do respeito, que tem tudo a ver, né? Tanto do que nós aprendemos, da importância de a gente estar respeitando o colega, respeitando a hora de falar, não é falando toda hora, porque se a gente fala toda hora ninguém aprende, não é verdade? Se todo mundo falar junto, como é que vai aprender? Se todo mundo falar, né? Como é que vai entender a hora de um ou a hora do outro falar? E aí nós temos, nós já vimos, lembra lá da questão da cultura da paz. Veja só, olha ali comigo. A cultura da paz não presume a ausência de conflitos, já que isso é quase impossível, mas a prevenção e a resolução não violenta deles. Nós temos na nossa sala vários conflitos, né? Nós temos as pessoas, nossos colegas que falam demais, aqueles que bagunçam. Isso a gente já sabe que tem. O que a gente tem que fazer para melhorar isso? É aquilo que vem ali, o conscientizar, a prevenção, que é igual eu, enquanto professor, conversar com você. Michele, você tem que conversar menos, você está atrapalhando a aula e a coleguinha, ou até mesmo a própria Melissa fazer isso. Melissa, está vendo? Vem pro grupo e a Michele fala, Michele, vamos prestar atenção agora, vamos fazer atividade. Isso é uma coisa de prevenção. A gente prevenir para quê? Para que a nota não abaixe, para que o comportamento continue bom e que não seja necessário ter que conversar com alguém da turma ou com uma direção, enquanto alunos, a gente vai ter que fazer isso. Vai ter que chamar a direção para estar conversando com eles. Então a gente tem que resolver na sala, não é, Ana? Não é verdade? Não é isso mesmo? Olha lá, a cultura de paz é um processo que constata o cotidiano de demanda e esforço da promoção e de manutenção por parte da humanidade. É algo que nós fazemos todos os dias, a gente tem que conviver ali com o coleguinha. A paz é algo que precisamos aprender e praticar todos os dias, mostrando isso por meio de nossas ações e atitudes. Ela ajuda a mostrar quem somos e como nossa sociedade pode melhorar. Somente com uma cultura de paz na prática, podemos melhorar enquanto humanidade. Nós vamos fazer uma atividade relacionada a esse sentido da paz, relacionada também ao Setembro Amarelo, que nós já vimos outras atividades, lembra na criação de frases, e junto com ela a questão da não violência, o que foi falado então no conselho. Como que nós vamos então aplicar o que nós vimos da arte na pintura? Vocês lembram? Ali está o Anne, Emily, ali a Melissa, a Laura. Vocês lembram como eu falei da parte da pintura? Como que a gente tinha que pintar os desenhos na característica da arte knife? Como que a gente vai fazer? Você lembra, Cauane? Como que era o tipo de pintura? Se as cores eram quentes, se as cores eram fortes ou fracas. Você lembra? Eram quentes, ou seja, a gente usa aquele traçado, aquela pintura um pouco mais forte e com cores vivas, tá? Então eu vou entregar
Vou colocar ali também a imagem, de algumas imagens do Setembro Amarelo, para vocês irem aí vendo como vocês podem fazer melhor. Eu também vou chamar, daqui a pouco, uma outra pessoa para conversar também com vocês, do Grêmio, sobre essa questão, tanto do Setembro Amarelo, essa questão da violência que foi falada no conselho, e para a gente também falar um pouco mais. Tá bom? Então, olha só, vou entregar agora. Vocês estão? Alguns já me conhecem, né? Eu sou a Aline, trabalho na secretaria. Estou aqui hoje a convite do professor Júlio, né? Para estar falando um pouquinho com vocês sobre a convivência dos alunos na escola, como a gente pode estar mantendo a paz dentro da escola, né? E eu convivo muito com vocês, tanto na secretaria, quando alguns vão pedir ajuda para alguma coisa, ou no laboratório de informática, quando estão lá utilizando plataformas. Eu é quem ajudo, né, nessa questão de deixar os equipamentos todos certinho, funcionando. Então eu tenho bastante contato com vocês, com os outros alunos de outras salas. E a convite do professor vim aqui falar um pouquinho, já que eu tenho um contato também meio que direto com vocês. Como que a gente pode estar mantendo a paz dentro da escola? Coisas básicas que a gente pode estar fazendo para evitar problemas. Respeitar o colega, esse é o número 1. O respeito, manter o respeito. Se a gente conseguir respeitar o próximo, a gente já vai estar evitando um grande problema. Outra coisa que a gente vê muito, a questão de colocar apelidos, né? Evitar colocar os apelidos, né? Porque às vezes para nós é apenas uma piada, uma brincadeira, mas para quem está recebendo esse apelido, para quem está recebendo essa brincadeira de mau gosto, às vezes não é tão legal assim, né? E aqui na escola é como se fosse a segunda casa de vocês. Vocês passam a maior parte do dia, né? Meia parte do dia aqui dentro da escola. Então a gente tem que aprender a conviver com as pessoas de maneira civilizada, né? E como que a gente faz isso, né? Respeitando as diferenças, respeitando o outro. A hora que um fala, a gente escuta, depois a gente responde. E como que a gente pode evitar os conflitos? Quando tiver qualquer problema, o que a gente faz? A gente entra, vai lá e começa a falar, nossa, é isso mesmo, a gente coloca fogo no parquinho? Ou a gente tenta silenciar, a gente tenta buscar ajuda, ou até mesmo falar, ó, colega, calma, vamos resolver isso no quê? Na conversa. A conversa é a melhor coisa para a gente manter o ambiente em paz, né? Viu que fugiu fora do controle? Vamos lá, e o professor consegue chamar alguém para ajudar, né? Muitas vezes em sala de aula o professor já consegue ter domínio da situação. Mas, para evitar melhores constrangimentos, a gente sempre tem que estar ouvindo o próximo, acolhendo o próximo, respeitando as diferenças, né? E evitar esse tipo de coisa que às vezes pode machucar o outro mais do que a gente pensa, né? Às vezes um simples apelido pode se tornar uma coisa muito grande para quem não recebe, né? E a gente está aí no Setembro Amarelo, o mês de conscientização ao suicídio e prevenção ao suicídio, né? E eu deixo essa mensagem para vocês, tá? Qualquer irregularidade, qualquer coisa, pode estar contando comigo. Alguns alunos me procuram para poder conversar, às vezes, para poder ajudar em alguma questão, né? Tirar dúvidas em questões de plataformas, as coisas.
podem falar qualquer tipo de problema, a gente escuta vocês, tá bom? Que a gente está aqui para ajudar, quanto ser humano, quanto alunos, tá bom? Meninos, então ó, agora, depois então de terminado o desenho ali, vocês então vão fazer aí o contorno, né, da mão, representando o símbolo que nós temos da campanha, né, da valorização da vida, mostrando a importância de a gente não ter violência, conviver bem entre as partes, com os coleguinhas e também mantendo a harmonia da sala. Então vejam aí, façam o contorno igual nós vimos ali na imagens que a gente estava vendo do Educatron, aí do Setembro Amarelo, tá? Passam aí, e aí a Stephanie, ela vai escrever depois aqui no meio a parte do violência não tem violência. Isso mesmo, Stephanie, pode terminar, ó. Olha só, o desenho do girassol também, ali ó, a flor, o símbolo, né, da campanha, só não tem o desenho do laço, ninguém fez o laço ainda. Mas a Ana Heloísa, o laço amarelo, a Ana Heloísa vai fazer depois. Ela, o Arthur vão fazer depois. A gente vai deixar um pontinho para vocês fazerem o desenho do laço ali também. Tá bom? Aí a gente vai ver depois no final como fica. Certo?